No nosso encontro de hoje, quero compartilhar mais uma reflexão da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos 11 ao 14 e depois 20 ao 26, onde ele relata o episódio em que Jesus amaldiçoa uma figueira e ela morre. E depois ele explica para os discípulos, dando duas lições que nós vamos tirar deste acontecimento que Jesus ensinou. É sobre a oração deve ser feita com fé e com um coração sem mágoa, coração limpo. Então esses são os dois princípios que nós vamos destacar, focar nesta mensagem. Jesus entrou em Jerusalém no primeiro dia da semana, aquela entrada proclamada, aclamada pela multidão, montado num jumento, e ele chegando ali no templo faz uma observação, expulsa os que vendiam, faziam daquela praça que era uma área do templo destinada para os não-judeus, os gentios cultuar a Deus. Eles haviam transformado numa praça de mercado, de comércio, uma feira. Jesus, então, indignado, expulsa todos aqueles vendilhões, como diz o texto, e nós vemos aí uma demonstração de que a casa de Deus, as coisas de Deus devem ser feitas com reverência. O sagrado deve ser respeitado. E ele disse, vocês não sabem que está escrito nas Escrituras que Deus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas os judeus haviam excluído os não-judeus, os gentios. Muito bem. E ele volta para Betânia. No dia seguinte, naturalmente, hoje, numa segunda-feira, ele passa próximo a uma figueira e estava com fome e chegou até ela para encontrar algum fruto para saciar, matar a fome. Porém, não havia frutos. E ele então amaldiçoou aquela figueira, dizendo, nunca mais alguém comerá fruto de ti. Isso não significa que Jesus estava irritado e, numa atitude de vingança, ele fez aquilo. Aquela demonstração, a atitude de Jesus, foi uma metáfora que ele queria mostrar para os discípulos e para nós, que assim aconteceria com a nação, o povo de Israel, como consequência de o haver rejeitado como Messias. Como de fato aconteceu no ano 70, os romanos destruíram Jerusalém e então expulsaram ali da sua terra todos os israelitas judeus, que foi a grande diáspora que só terminou cerca de 2.000 anos depois, quase 2.000 anos depois, em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação novamente constituída. Muito bem. Quando ele passa de manhã no outro dia, então Pedro diz o seguinte, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, aqui
Jesus está ensinando, falando sobre o poder, a eficácia que tem a oração. Mas para que isso seja possível, aconteça, a oração tem que ser feita com fé. Esse é o primeiro princípio, fé. Mas, às vezes, a gente ora e não acontece. As pessoas oram e, como diz outros cristãos, né, rezam, mas não acontece. A questão aí está na intenção da oração. A oração, para ter efeito, para que a fé atue, produza efeito, tem que ser com uma intenção correta. Lá em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Isto é, pedir com intenção errada, egoísta, egocêntrica. Aí Deus não ouve, né? Também nós temos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, onde Paulo, o apóstolo, diz: tudo quanto fizerdes, nós viermos a fazer, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Ele disse: quer comais, quer bebais, ou venhais a fazer qualquer outra coisa, deveis fazer tudo para a glória de Deus. Então, a oração, aí inclui a oração. Eu devo orar para a glória de Deus. A minha oração tem que ter como objetivo a glória dele e o bem-estar, o benefício para o seu reino aqui na terra. Do contrário, nós estaremos fora da sua vontade. E o segundo princípio que Jesus ensina, ele disse aqui, que quando vocês orarem, então, e lembrar que tem alguma coisa, alguma mágoa, falando que em outras palavras, lembrar de alguma ofensa que alguém lhe fez, perdoe, para que também o vosso Pai Celestial possa perdoar vocês. Então, aqui, esse é o segundo princípio. O primeiro, a oração deve ser com fé. Uma oração com intenção certa para glorificar a Deus. Segundo, devemos orar, para a nossa oração ter efeito, devemos orar com um coração sem mágoa, um coração limpo, puro. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, olha o que diz o profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Iniquidade e injustiça, então, que constitui pecado, que é a desobediência à lei moral, a ausência do amor. Jesus disse: tudo quanto quereis que as pessoas, os outros vos façam, deveis fazer também vós a eles. Então, este é o princípio do amor, da justiça, da verdade. O que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. O que eu não quero para mim, não desejo para mim, não devo também desejar para os outros. Aquilo que eu quero, a maneira como eu quero ser tratado, respeitado pelas pessoas, na minha dignidade humana, é o que eu devo fazer também para elas. Mas quando nós não praticamos isso, nós cometemos iniquidade. Equidade quer dizer coerência com a lei. Iniquidade é incoerência com a lei, é injustiça e é pecado. Então, o pecado impede que nós sejamos ouvidos por Deus. Isso aqui fala que encobre, cria um véu que bloqueia a nossa comunicação com Ele. Portanto, concluindo, Jesus disse aqui, claramente, que devemos orar com fé, crendo que Deus já fez, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e convicção daquilo que se não vê, diz lá em Hebreus 11, versículo 1. Portanto, nossa fé, para ter esse efeito, eu vou orar e para a glória de Deus, com intenção de glorificar a Deus em benefício do seu reino. Então, eu vou ter certeza que Ele vai ouvir.
porque a minha intenção está certa, mas também eu devo, nesse momento, ter um coração isento, limpo de toda e qualquer mágoa, ressentimento, ofensa guardada no coração. Aí entra, então, a necessidade do perdão, porque o perdão que eu ofereço, que eu dou, significa que eu vou receber também de Deus naquilo que porventura eu ofendê-lo.